Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Rosana Schroeder. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a produção dos marcos de memória, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Daremos início à nossa aula de hoje com a seguinte pergunta: será que o lugar onde vivemos hoje, no país Brasil, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, se encontra da mesma forma que anos atrás? Com certeza não, pois os ambientes estão em constante mudança. O campo e a cidade de hoje são bem diferentes de tempos atrás. E essas mudanças podem ser vistas mais rapidamente na cidade. Mas isso não quer dizer que no campo não haja mudanças. Elas acontecem sim, mas de maneira mais lenta. Para uma melhor compreensão, iremos trabalhar alguns conceitos. Para quem já viu, só para lembrar, ok? Algo bem bacana, para não deixar dúvidas. Campo é a área rural de um município. Cidades são territórios e populações considerados urbanizados. A cidade de Manaus, por exemplo. Cidade é o centro da organização social e econômica. Portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da própria cidade quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo de que necessita. Memória é o registro dos fatos que ocorreram no passado para que não sejam esquecidos. Na imagem, podemos perceber o exemplo de uma cidade e de um campo na atualidade. Não podemos esquecer que imagens e diversos instrumentos são fundamentais para a compreensão do que estudamos na história. Tudo certo? Vamos aprender mais sobre isso? Eu trouxe aqui um assunto que fará parte das suas aulas de história mais adiante, que é sobre o feudalismo. Este tema é muito importante para entender sobre campo, cidade, ontem e hoje. Vamos lá voltar um pouquinho na história? O feudalismo foi um sistema de produção em que o trabalhador rural era o servo do grande dono da terra, o senhor feudal, que era a nobreza da época. Os camponeses e vassalos eram os que trabalhavam nessas terras. Porém, para isso, cobravam-lhe altos valores que, por mais que essas pessoas trabalhassem muito, não conseguiam pagar e acabar com essas dívidas. Assim, as características desse sistema de produção são economia de subsistência, ruralização da sociedade, o campo como centro de tudo, feudos, áreas no campo onde tudo acontecia. A terra era a maior riqueza. O feudalismo predominou na Europa durante toda a Idade Média, entre os séculos V e XV. Quando os portugueses ainda nem tinham chegado ao Brasil. Mas, após a chegada dos portugueses, anos depois, tivemos o período colonial brasileiro. Nessa época, a formação urbana não foi incentivada nem desenvolvida. O interesse português era explorar as riquezas do território, não tendo preocupação com o que chamavam de povoamento, e muito menos de respeitar a organização dos povos indígenas, que já viviam por aqui há muito tempo. E quando começaram esse processo de construção dos espaços urbanos, as cidades tinham sempre interesses econômicos. Pensavam somente nas riquezas. Você sabia que houve uma época no estado do Amazonas em que se viveu um sistema de produção parecido com esse que acabamos de estudar? Essa época foi durante o ciclo da borracha. E foi nesse período que houve a construção de um monumento muito importante para o nosso estado, que é o Teatro Amazonas. Você conhece o Teatro Amazonas? Já fez uma visita com guias e eles contaram a história desse monumento? É muito legal, né? Um passeio que vale a pena. O Teatro Amazonas foi construído e inaugurado no século XIX, construído por Eduardo Ribeiro e inaugurado no governo de Fileto Pires. Você sabia disso? É a memória da nossa história regional. Sabe quem foram as pessoas que trabalharam na construção desse teatro? A mão de obra utilizada foi a dos nordestinos, e o momento histórico se chamava Ciclo da Borracha. Trabalhando nos seringais, campo rural,
Eles praticamente não recebiam nada. Os trabalhadores nordestinos que vieram para cá vieram em situações semelhantes ao feudalismo e ao período colonial. Por mais que o seringueiro trabalhasse, dificilmente ele conseguiria pagar toda a dívida que fez para vir do Nordeste para a região Norte, assim como os instrumentos que ele precisava utilizar para trabalhar nos seringais. Mas, como esse ciclo da borracha teve seu fim, esse tipo de trabalho também passou a ser quase inexistente. Você entendeu o porquê de falar sobre o contexto de construção do Teatro Amazonas? Fiz uma comparação com o feudalismo e o período colonial brasileiro. São momentos para entender que a área mais importante era o campo e o que podia produzir. Um detalhe importante. Assim como no feudalismo, os servos não recebiam pelo seu trabalho, os nordestinos também não. Hoje temos um novo sistema econômico chamado de capitalismo. Você já ouviu falar sobre ele? Então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. O dinheiro é importante na sociedade em que vivemos? Sei que respondeu sim para essa pergunta. Isso é consequência do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Isto é, as pessoas são donas daquilo que produzem, algo a ser consumido pela sociedade. No capitalismo, as pessoas ganham um salário e o salário nada mais é do que o pagamento por um trabalho desenvolvido. Com o avanço e o desenvolvimento do capitalismo, um dos fatores que provocou mudanças radicais na sociedade chama-se Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um período de grandes mudanças econômicas e sociais, que foram realizadas entre os séculos XVIII e XIX na Europa. Você sabia que essa Revolução Industrial mudou o mundo? Entre outras mudanças, foi o momento em que surgiram as fábricas, e as máquinas usadas começaram a substituir a mão de obra humana. Antigamente, o campo tinha uma importância muito grande no país, aliás, no mundo. Eles eram autossuficientes, produziam tudo o que consumiam, portanto, tudo o que eles precisavam. Basicamente, todo o sustento vinha de lá, tudo se produzia no campo. Com a Revolução Industrial, o trabalho no campo foi enfraquecendo. Por quê? O trabalho de uma máquina substitui vários trabalhadores. Outro detalhe era que nessas fábricas a produção passou a ser mais rápida pela utilização das máquinas. O trabalho que antes era feito por 10 pessoas, com a ajuda das máquinas, passa a ser feito por uma pessoa. Além disso, as máquinas trabalhavam mais rápido do que os seres humanos. Lembra que em aulas passadas falamos sobre o êxodo rural? Pois é, essa saída do campo para a cidade foi consequência do avanço do capitalismo e dessa revolução industrial. As pessoas viam a necessidade de procurar empregos nas fábricas que ficavam nas cidades. E foi o motivo que levou ao crescimento das cidades em grande escala, com a vinda das pessoas. Esse tipo de migração do campo para a cidade aconteceu por todo o mundo. E relembrando um pouco das nossas aulas anteriores, com o êxodo rural, as cidades cresceram sem controle, trazendo muitos prejuízos, como, por exemplo, ao meio ambiente. As pessoas cada vez mais iam construindo moradias, destruindo a natureza e poluindo. E assim, as pessoas passaram a morar mais na cidade do que no campo. Essas mudanças não afetaram campo e cidade somente. Elas se espalharam por todo o mundo durante o século XIX. A Revolução Industrial e o capitalismo aconteceram até os dias atuais. Como a vida mudou em relação ao campo e à cidade, não é mesmo? Lembrando que é no campo onde encontramos as matérias-primas para serem trabalhadas nas indústrias presentes na cidade, pois suas atividades são direcionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Mas, professora, o que é agricultura, pecuária e extrativismo? Calma, irei explicar agora para que você possa entender por que as atividades do campo são tão importantes para a cidade. O extrativismo retira da natureza produtos vegetais, animais e minerais. A pecuária é responsável pela criação de animais.
Na agricultura são produzidos grãos, legumes, verduras e frutas. Enquanto no campo são produzidas essas matérias-primas, na cidade concentram-se as atividades comerciais e industriais. É na cidade que são trabalhados e transformados o que foi retirado da natureza. O campo utiliza os maquinários e as ferramentas fabricadas na indústria. Você gosta de curiosidades? Trouxe então algumas para compartilhar com você. Você sabia? 84,7% das pessoas vivem em áreas urbanas no nosso país. A região norte é uma das que apresentam o menor número de pessoas que moram na cidade. No nosso estado, isso não é diferente. Temos 62 municípios, mas a capital Manaus concentra cerca de 53% da população total do Amazonas. Em Manaus, 79% da população vivem na zona urbana. Com esses dados, confirmamos o quanto as zonas urbanas são mais povoadas do que as rurais. Informação nunca é demais, não esqueça disso, hein? Portanto, vimos que houve muitas transformações que envolveram tanto o campo quanto a cidade no decorrer do tempo, e como essas transformações impactam na vida das pessoas. Agora que já aprendemos muito sobre todos esses aspectos, que tal exercitarmos, então? Vem comigo para a hora da atividade. Atividade 1. Observe as imagens a seguir e identifique de acordo com o quadro abaixo. Campo de antigamente, campo atual, cidade de antigamente, cidade atual. Olhem as figuras e coloquem as respostas. Tempo para você pensar e fazer. E aí, você acertou? Conseguiu identificar campo, cidade? Então, vamos ver. Como podemos ver, a primeira imagem é de uma cidade bem simples, como eram as de antigamente. Já a segunda imagem faz referência à agricultura, onde traz apenas trabalhadores, com atividade de colheita manual bem simples. Por isso, retrata a realidade do campo de antigamente. A terceira imagem traz a realidade dos grandes centros urbanos, com muitas construções, automóveis. Portanto, essa imagem é referente à cidade atual. E a quarta imagem é de um campo atual, onde a agricultura teve mudanças por conta da industrialização. Marque V para verdadeiro e F para falso. Afirmativa A. O campo e a cidade sempre tiveram a mesma importância no decorrer da história. Afirmativa B. O campo também mudou com o processo de industrialização. Afirmativa C. A maior quantidade de pessoas se concentra no campo. Afirmativa D. O campo continua com as mesmas características. Tempo para você pensar e fazer.
E aí, vocês acharam difícil? Conseguiram fazer? Então vamos verificar se vocês acertaram. A letra A é falsa, porque depois da Revolução Industrial, a cidade passou a ser o centro de todas as atividades. Tudo ficava centrado lá. Já a letra B é verdadeira, pois assim como a cidade, o campo também teve mudanças no que se refere às suas atividades. A letra C é falsa, porque com o surgimento das indústrias na cidade, houve um processo de êxodo rural muito grande. A letra D é falsa, pois o campo teve mudanças no seu processo de plantio e colheita, graças às máquinas que começaram a fazer parte da realidade do campo após a industrialização. E aí, você acertou? Eu torço por você, que você tenha conseguido fazer todas, senão, estuda mais um pouquinho. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Que aula cheia de descobertas, não é mesmo? Eu aprendi muito com a nossa aula de hoje. Espero que você também. Vimos sobre o capitalismo, que é o sistema de produção no qual vivemos hoje, que é quando você recebe um salário pelo seu trabalho. Porém, nem sempre foi assim. Tivemos um período chamado de feudalismo, onde as pessoas trocavam seu trabalho por mercadorias. E nesse mesmo sistema de produção, esses indivíduos que recebiam seu pagamento por mercadorias tinham que pagar pelas terras que viviam. Ainda que não tivéssemos vivido nesse período propriamente dito, na época do ciclo da borracha, os trabalhadores viveram uma situação bem parecida, pois trabalhavam muito e não conseguiam pagar toda a sua dívida, assim como era no período feudal. Falamos também da época em que a agricultura era muito importante na sociedade, mas com o passar do tempo, com o processo de industrialização, a cidade passou a ser o centro de tudo. Com isso, aconteceram muitos processos migratórios, onde as pessoas saíam do campo para a cidade, a fim de uma oportunidade de trabalho nas indústrias. Em consequência disso, as cidades cresceram muito e o quantitativo de pessoas nas áreas rurais diminuiu significativamente. Mas o trabalho no campo acontece em sintonia com os da indústria, pois um precisa do outro para existir. Com tudo isso, vimos que tanto a vida do campo quanto a da cidade sofreram muitas transformações. Agora vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouquinho sobre a produção dos marcos da memória, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, não deixe de acompanhar nossa próxima aula, pois ela estará recheada de muitas coisas, muito conteúdo. Então, te espero na próxima aula, hein? Tchau!